Eu não vejo mais vocês. Acho que todos estão. Bem, então eu sou o coordenador do programa de pós-graduação em Química, sou o professor Paulo Roberto Figueiras, e o coordenador adjunto é o professor Cleoci José Dalmastro, também está presente nesta reunião. Esse é o nosso novo prédio do PPG-QI, onde se encontra a sede administrativa, sala de alunos, algumas salas de professores e também as 3 salas de aulas que nós temos e um auditório. Nós temos como secretário o secretário Alex Costa de Souza e o Michel Fardim Chaves. Esse aqui é o nosso contato, telefone 4009-2924 e o 3145-5418. E esse é o nosso e-mail. Esse e-mail vocês já conhecem, pois esse e-mail que vocês utilizaram, acredito, para fazer a matrícula no programa. E os representantes discentes, os representantes do mestrado é a Luísa Kozer e o Matheus Garro. E o representante do doutorado é o Bruno Margella e o Rafael Mantovanelli. Esses representantes servem para trazer, em reunião do PPG-QI ou diretamente com o coordenador, alguma demanda específica de um ou de um grupo de discentes. Os dados gerais do nosso programa. Então, o ano de criação do mestrado foi em 2006 e o de doutorado 2014. Nossa área de avaliação na CAPES é a área de Química. E o programa iniciou com a primeira nota 3, que é a nota de início do programa, apenas com o curso de mestrado. Depois, no triênio 2007 a 2009, continuamos com a nota 3. Depois, de 2010 a 2012, aumentamos para a nota 4. Após esse aumento, pudemos abrir o curso de doutorado em Química, que foi aberto em 2014. E o último quadriênio, 2013-2016, nossa nota é 5. Para o próximo quadriênio, 2017-2020, nós ainda teremos essa avaliação que termina agora em março e provavelmente nós teremos a nota aí até o meio do ano. Com relação ao corpo docente, aqui eu tenho os quantidade de docentes permanentes, colaboradores, docentes visitantes e o total. De 2013 a 2020, nós tivemos número de docentes total variando ali de 21 até 25. Atualmente estamos com 24 discentes, todos eles permanentes. E desde o ano passado nós não temos nenhum docente colaborador. Com relação aos docentes com bolsa de produtividade em pesquisa, que são reconhecidos pelas agências de fomento, seja ela o CNPq, que é a mais tradicional no Brasil, e o bolsista FAPES, reconhecido aqui no estado. Desde 2010 nós temos, antes mesmo da criação do programa, nós temos bolsistas. Em 2020, do ano passado, nós chegamos a 10 bolsistas, no caso 9 pesquisa e um bolsista tecnológico e um bolsista FAPES. Então, de 24, temos 11 bolsistas. Então, é um número bem expressivo. Eu tenho ali em torno de 40% a 50% em número de bolsistas. Com relação ao corpo discente, de 2013 a 2020, tivemos uma diminuição no número de alunos de mestrado, isso também devido ao incremento do curso de doutorado. Enquanto isso, o número de alunos de doutorado foi crescente. O número de vagas que nós estamos ofertando em cada edital dos últimos 3 anos está variando ali em torno de 20 a 25 vagas, tanto para o curso de mestrado quanto o de doutorado. Só que o número de alunos absorvido nem sempre atende a toda essa demanda. No último edital, por exemplo, tivemos 13 ingressantes no mestrado e 12 no doutorado. O número de conclusões, então, em relação aos alunos de mestrado, desde 2018 nós estamos aí em torno de 22 defesas de mestrado por ano e de doutorado em torno de 10, exceto no ano passado nós tivemos apenas 7 defesas. E com relação à evasão, a evasão não é algo recorrente no nosso programa. Então,
No ano passado tivemos apenas uma evasão em relação ao mestrado e duas com relação ao curso de doutorado. O nosso programa oferta um total de 46 disciplinas. E o número de créditos em disciplinas obrigatórias para concluir o curso do mestrado, os créditos obrigatórios são 12, e para o doutorado, 22. Bem, dessas 46, o PPGQI oferta, em média, 30 disciplinas por ano, exceto no ano passado, de 2020, onde tivemos o problema com a pandemia, acabou que ofertamos apenas 15 disciplinas devido a um problema com o primeiro período, onde iniciou onde a pandemia, né, acabou prejudicando diretamente as atividades presenciais na UFES. Com relação à grade curricular, o aluno do curso de mestrado terá que cursar 24 créditos, sendo 12 em disciplinas obrigatórias, assim distribuídas. Então, uma disciplina avançada da área do projeto. Disciplina avançada deve ser uma das 4 grandes áreas da química, ok? Então, mesmo os alunos aí da área de ensino têm que ficar atento a isso. É uma das 4 grandes áreas: química orgânica, inorgânica, físico-química ou química analítica. Então, normalmente, essa disciplina é cursada no primeiro semestre letivo ou no primeiro período. Também duas disciplinas de seminários, que são os seminários 1 e os seminários 2, valendo 2 créditos cada uma, gerando um total de 4 créditos. Então, tem a disciplina de seminários em Química 1, valendo 2 créditos. Normalmente, o aluno pega essa disciplina no primeiro semestre. E no segundo semestre, no segundo período, a disciplina de seminários em Química 2. Depois vamos falar um pouco mais dessa disciplina. A disciplina de estágio em docência 1, que é obrigatória para o curso de mestrado, normalmente também o aluno pega nesse primeiro período, disciplina também com 2 créditos, e a disciplina de ética aplicada à pesquisa, que também essa disciplina ela tem um total de 2 créditos, a disciplina obrigatória. No entanto, essa disciplina não está sendo ofertada todo o período. Na verdade, nós estamos ofertando ela no PPGQI, de certa forma, de 2 em 2 anos. E nesse primeiro período 2021, ela está sendo ofertada. Então, é interessante que todos os alunos ingressantes agora em 2021 pegue essa disciplina para a sua grade. E 12 créditos restantes deverão ser cursados em disciplinas optativas relacionadas à linha de pesquisa escolhida. Ou seja, então o aluno tem mais aí pelo menos 3 disciplinas a serem cursadas. Então, normalmente uma disciplina optativa o aluno escolhe ela nesse primeiro semestre, uma disciplina de 4 horas, e depois outras 2 disciplinas optativas no segundo semestre. O curso, né, do mestrado, então normalmente o aluno ele termina os créditos, ele completa todos esses 24 créditos no primeiro ano do curso de mestrado. Então, nesse primeiro ano, é um ano um pouco mais, vamos dizer assim, mais complicado em termos de disciplina, ficando o segundo ano mais dedicado à parte de pesquisa. Mas é interessante que o aluno complete todos esses créditos no primeiro ano. Mais à frente nós vamos ver por que isso é importante. Já para o curso de doutorado, o aluno terá que cursar 36 créditos, sendo 22 em disciplinas obrigatórias, assim distribuídas. Então agora nós temos 2 avançadas. Então temos, além da avançada no primeiro semestre, a avançada do segundo. Então a avançada 1 é obrigatória apenas para o curso de mestrado. E já para o curso de doutorado, nós temos as duas, a avançada 1 e a avançada 2, na mesma área. Ok? Valendo 4 créditos cada uma. 4 disciplinas de seminários em Química. Então, tem os seminários 1, 2, 3 e 4. Então, no primeiro semestre, o aluno pega seminários em Química 1. Depois, no segundo semestre, seminários em Química 2. Depois, no terceiro semestre, não é ofertado, né? Normalmente é período ímpar, não é ofertado seminários em Química 3. Então, ele será ofertado somente no quarto semestre.
Então, o aluno, nesse quarto semestre, faz a disciplina de seminários em Química 3 e depois, no quinto semestre, os seminários em Química 4. Cada um desses seminários valendo 2 créditos. Então, aqui, no curso de doutorado, o discente terá aí 5 semestres para concluir todos os créditos. No doutorado, nós temos estágio em docência 1 e 2. Então, normalmente, essas disciplinas são pegas no primeiro e segundo semestre. Estágio em docência 1 no primeiro semestre, estágio em docência 2 no segundo, valendo 2 créditos cada um. A disciplina de ética em pesquisa, também nós colocamos aqui no primeiro período, também a disciplina de 2 créditos. Isso vai totalizar 22 créditos em disciplinas obrigatórias. Os outros 14 créditos restantes para os 36 deverão ser cursados em disciplinas optativas, sempre ligadas à linha de pesquisa escolhida pelo discente. O nosso regimento e normas, ele está tudo disponível na nossa página, quimicavitoria.ufs.br. Então é interessante que todos os alunos acessem periodicamente a nossa página. Lá tem todas as resoluções, além do regimento interno. Também temos resoluções para coorientação, normas para gasto de recurso PROAP, norma para estágio em docência. Como em estágio de docência é disciplina obrigatória, tanto para o curso de mestrado e doutorado, temos as normas lá. Desligamento discente, relatório discente, nós vamos ver mais à frente, também temos normas para esse relatório. A proficiência em língua estrangeira, também a transposição, o aluno que entrou no mestrado e quer transpor o seu curso para o doutorado, nós temos também uma norma para isso. Normas para a qualificação, também para a bolsa e também para as disciplinas de seminários. Ali nós temos seminários 1, 2, 3 e 4. Então é interessante que vocês sempre estejam atentos às mudanças no regimento interno, sempre procure estar em contato com os representantes discentes e acesse sempre o nosso site, www.quimica.vitoria.ufs.br. Do currículo do curso. Então, o curso de mestrado terá duração mínima de 12 e máxima de 12 até 24 meses. Não vou falar a máxima porque ainda temos um período que pode ser prorrogado o curso, mas o curso normal varia de 12 até 24 meses. Já o curso de doutorado tem duração mínima de 24 até 48 meses. Isso sem obtenção prévia do título de mestre, ele terá duração de 60 meses. Ou seja, o aluno que fizer a transposição do mestrado para o doutorado, então, por exemplo, os alunos ingressantes no mestrado 2021, a decorrer do curso, se ele com o seu orientador achar que a pesquisa está sendo desenvolvida, pode ser, o aluno possa transpor para o curso de doutorado, isso pode ser feito, como nós vimos no slide anterior, nós temos a norma para isso, e esse curso agora passa a ter uma durabilidade não somente de 48, mas sim de 60 meses, ou seja, 5 anos. Então, ambos os cursos podem ser prorrogados por no máximo 6 meses, de acordo com o Regulamento Geral da Pós-Graduação UFES 1110. No entanto, devido a esse período de pandemia, a PRPPG prorrogou mais em 6 meses todos os cursos, mas somente para esse período de pandemia. Então, como nós estamos torcendo aí para encerrar, para terminar esse período de pandemia, então vocês que estão entrando agora, principalmente no doutorado, acredito que até lá essa prorrogação extra já não esteja mais em vigor. Ok? Então trabalhe com esse prazo. O máximo que eu posso prorrogar é 6 meses, o meu curso. Então, nos casos em que o prazo de 24 meses para a conclusão do curso de mestrado não possa ser cumprido, então, na hora que o discente e o seu orientador perceber que não pode ser cumprido, o orientador e o discente deverão protocolar em até 22 meses
após a data de matrícula, um pedido de prorrogação de prazo, que deverá ser de 2 a 6 meses no máximo. Esses 6 meses está de acordo com o nosso regimento. Esse pedido será deliberado pelo colegiado acadêmico. Então, a matrícula de vocês que estão entrando agora, normalmente a matrícula de vocês começa no dia 1º de março. Então, quem entrou agora em 2021 no mestrado, irá completar 22 meses em dezembro do ano que vem, ou seja, em dezembro de 2022. Então, próximo ao mês de dezembro de 2022, se o discente com o seu orientador perceber que não irá conseguir dado suficiente para a defesa de mestrado, ele deverá protocolar, ou seja, até o final de dezembro, até o final desses 22 meses, um pedido de prorrogação de prazo que será deliberado pelo colegiado acadêmico. Mais à frente eu vou falar por que de no mínimo 2 meses. E nos casos em que o prazo de 48 meses para a conclusão do curso de doutorado não possa ser cumprido, o orientador discente deverá protocolar em até 46 meses após a data de matrícula um pedido de prorrogação de prazo que deverá ser também de 2 a 6 meses no máximo, também que será deliberado pelo colegiado acadêmico. Então, nesse caso, quem está entrando agora em 2021, vai ter até 2024, dezembro de 2024, para fazer esse pedido. Então, observe que os dois prazos, tanto para mestrado quanto para doutorado, o prazo para pedir a prorrogação de defesa se encerra em dezembro. Então, lembre aí, no final do ano, se o aluno perceber que não tem dado suficiente para a sua defesa, que faça o pedido de prorrogação até o final do ano, ou seja, até dezembro. Então, nos casos em que o prazo de 60 meses para a conclusão do curso de doutorado sem obtenção prévia do título de mestre, ou seja, o aluno que entrou no mestrado e passou para o doutorado, não possa ser cumprido, o orientador e discente deverão protocolar em 58 meses. Também vai dar no final de dezembro. Então, após a data de matrícula, um pedido de prorrogação de prazo que também deverá ser de 2 a 6 meses no máximo, que também será deliberado pelo colegiado acadêmico. Esse pedido de 2 a 6 meses, que será avaliado pelo colegiado, durante a reunião do colegiado, pode ser que o pedido que o discente faça seja reduzido, ou seja, o discente pode pedir um período de 6 meses, pode ser que o avaliador e o colegiado acadêmico entenda que esse pedido é muito elevado, é muito grande, não carece de tanto tempo, e reduzir para 3 ou 4 meses. Isso pode acontecer também por deliberação do colegiado. Os números mínimos de créditos em disciplinas para a integralização do currículo de mestrado e doutorado são, respectivamente, 24 créditos e 36 créditos. Então, isso aqui o discente tem que ficar atento com essa integralização dos créditos, principalmente na hora que for fazer o pedido de defesa de dissertação do mestrado ou pedido de defesa de tese do doutorado. Os alunos que tenham cursado anteriormente disciplinas em outro programa de pós-graduação, tanto na UFS quanto em outras instituições de ensino e de pesquisa no Brasil e no exterior, poderão solicitar aproveitamento de estudo para a dispensa de disciplinas no PPG-QI, conforme artigo 24 do Regulamento Geral da UFES. O aproveitamento de créditos poderá ser, de no máximo 24 créditos dos 36 exigidos para o doutorado. Então, no doutorado, por exemplo, o aluno que já fez um mestrado no PPG-QI, então ele tem os 24 créditos que ele cumpriu no mestrado, ele terá aproveitado todos esses 24 créditos, tendo que cumprir mais o restante para atingir os 36 créditos, ou seja, mais 12 créditos. E o aproveitamento pode ser de até 12 créditos para o curso de mestrado. O aproveitamento de crédito será solicitado mediante a apresentação do histórico escolar do curso de origem e os programas específicos da disciplina cursada. Então, é necessário esses dois
pontos, tanto o histórico quanto a disciplina. E a disciplina que o aluno quer abater da grade do PPG-QI. Isso será analisado por um docente do programa antes de ser submetido à apreciação do colegiado. Isso deve ser feito, né, esse pedido, junto com o histórico da disciplina que o aluno cursou, porque o avaliador deverá analisar tanto a carga horária da disciplina que o aluno ministrou, quanto a ementa e o programa da disciplina, para ver se há uma compatibilidade com a disciplina que o aluno está pedindo abatimento aqui da disciplina do PPG-QI, ou seja, está pedindo esse aproveitamento. Então, da seleção em matrícula, admissão de alunos aos cursos de mestrado, doutorado e doutorado direto do PPG-QI. Doutorado direto, entende-se o aluno que entrou no mestrado e fez a transposição para o doutorado, será mediante processo de seleção, segundo edital específico, realizado por uma comissão de seleção designada pelo colegiado acadêmico, que foi o formato que vocês entraram no PPG-QI. Excepcionalmente, poderão ser transferidos para o curso de doutorado alunos que estejam cursando o mestrado no programa de pós-graduação em Química, aqui no nosso PPG-QI, e que tenham o seu ingresso no curso de doutorado aprovado pelo colegiado acadêmico do PPG-QI, de acordo com o procedimento disposto na Resolução de Exame de Qualificação 01/2016 e Resolução 07/2015 de transposição. Ou seja, o aluno do mestrado que queira fazer a transposição para o doutorado deve ficar atento a essa transposição, e isso será feito mediante um exame de qualificação. Então, no exame de qualificação deverá ser montada uma banca específica, e nessa banca o aluno irá fazer a sua defesa e, ao final, além da avaliação da qualificação, terá também uma outra avaliação com relação a esse pedido de transposição, essa proposta de transposição do mestrado para o doutorado acadêmico. Então, quem tiver esse interesse tem que ficar atento a essas duas resoluções. A matrícula nas disciplinas e na dissertação de mestrado ou tese de doutorado será feita semestralmente. Então, o PPG-QI terá 2 períodos, ok? De acordo com o nosso calendário acadêmico próprio. Normalmente, nosso calendário segue o calendário da graduação na UFES. Então, a primeira matrícula é o ato de incorporação do candidato selecionado ao corpo discente do PPG-QI, na qual ele declara conhecer e acatar. Então, o aluno declara conhecer e acatar a legislação e normas do programa, bem como o conteúdo do regulamento. Isso aqui é muito importante. Então, vocês, como discentes, ingressando agora no PPG-QI, vocês devem sempre olhar, ler o nosso regimento interno, que é as nossas normas internas. Fique atento a essas normas, principalmente quando for período de matrícula, entrega de relatório, entrega de projeto, os pedidos tanto de defesa quanto de qualificação. Fique atento a isso, pois na maioria das vezes os pedidos que eu recebo, principalmente para qualificação e defesa, a maioria dos pedidos vem com algum documento faltante ou com algum erro na hora de elaboração do pedido. Então, fique atento com isso. Por que isso é importante? Caso tenha algum problema, tanto na formulação da banca ou no pedido, e, porventura, o coordenador do programa não identifique esse erro, pode ser que, ao chegar o pedido na PRPPG, né, o resultado final na PRPPG, pode ser que esse erro possa inviabilizar a banca formada. Então, fique muito atento a isso. O calendário acadêmico regulado do PPG-QI será composto de 2 períodos letivos anuais. Então, eu vou ter o primeiro e o segundo período. Então, normalmente nós chamamos de período ímpar, que é esse primeiro período que nós estamos agora, e período par, que é o segundo período que inicia no segundo semestre anual.
procurando seguir o calendário da graduação da UFS, admitindo-se que, a critério do colegiado acadêmico, o calendário acadêmico do PGQI possa ser diferente ou sofrer alterações. Então, a critério do colegiado acadêmico, poderão ser oferecidas disciplinas em período extraordinário fora do calendário acadêmico regular, aproveitando-se a presença de professores visitantes em períodos especiais. Nós tivemos disciplinas nesse formato no início do ano passado, então tivemos uma disciplina ofertada em janeiro, que no caso é uma disciplina de verão. Um outro período que normalmente podemos ofertar é disciplinas de inverno, ofertadas entre o primeiro e o segundo período letivo. Então nós temos aí 2 períodos regulares, primeiro e segundo período, e podemos ter 2 períodos extras, ou seja, o período de verão, que seria ali no início de janeiro, entre o período par e o período ímpar, e o período de inverno, seria entre o primeiro e o segundo período. Mas essas disciplinas extraordinárias, elas só são ofertadas quando nós temos a presença de algum professor visitante ou algo nesse sentido. O aluno de mestrado e doutorado deverá entregar um projeto de pesquisa na secretaria do PGQI até 90 dias. Bem, agora como nós estamos em período de pandemia, então todos os pedidos, né, estão sendo feitos de forma online, então também todos os documentos deverão ser enviados para o nosso e-mail, o e-mail que eu apresentei no slide 2. Isso, né, no projeto 90 dias, após sua matrícula inicial do curso. Então, como eu disse, a matrícula de vocês provavelmente vai vir para dia 1º de março. Então, vocês têm o mês de março, abril e maio. Então, até o final de maio devem entregar esse projeto, o qual será avaliado por um revisor designado pelo coordenador do PPGQI, que deverá dar parecer aprovado ou não o projeto. Somente após o aval positivo do avaliador que a matrícula para o próximo semestre será efetivada. Bem, essa aprovação ou não também pode ser que o avaliador sugira algumas revisões no projeto. Então, o projeto volta e o discente deve refazer, atender ou responder a todas as demandas levantadas pelo avaliador e a matrícula só será efetivada após o aval positivo do avaliador. Após a integralização dos créditos em disciplinas e aprovado no exame de qualificação, o aluno de mestrado ou doutorado deverá, até a conclusão do curso, se matricular em dissertação de mestrado ou tese de doutorado, respectivamente, sem a qual caracterizar a situação de abandono do curso. Ou seja, se o aluno do mestrado seguir o que foi colocado para o curso e cumprir todos os 24 créditos em 2 períodos, ou seja, no primeiro e segundo período letivo do primeiro ano do curso, no ano seguinte, né, no período seguinte, o que ele faz? Ele faz a matrícula somente em dissertação de mestrado, tanto no terceiro quanto no quarto período. O mesmo equivale para o aluno do curso de doutorado. Se ele cumprir todos os créditos nos 5 primeiros períodos, então no sexto, sétimo e oitavo, ele só irá fazer a matrícula em tese de doutorado. Então a matrícula nessas disciplinas, dissertação de mestrado e tese de doutorado, são para quando o aluno não for fazer nenhuma disciplina do programa, ou seja, o aluno do mestrado já cumpriu todos os seus créditos, então, para não configurar uma situação de abandono, ele faz a matrícula na disciplina de dissertação de mestrado. O aluno poderá requerer cancelamento, acréscimo ou substituição de disciplina, desde que ainda não tenham sido ministrados 25% da carga horária prevista da disciplina. Ou seja, você pode pedir o cancelamento de uma disciplina onde você esteja matriculado, desde que não tenha sido dada, não tenha sido ministrada 25%, ou seja, 1/4 da carga horária total da disciplina. Então, se nós pegarmos as disciplinas normalmente de 60 horas, então, até 15 horas você pode pedir esse cancelamento.
15 horas de disciplinas ministradas, lógico. O aluno poderá requerer trancamento de matrícula por um período máximo de 6 meses para o mestrado e 1 ano para o doutorado, quando houver motivo devidamente comprovado por laudo elaborado por autoridade médica competente. Então, observe isso aqui. Preciso de um laudo, ok? Então, já chegaram pedidos aqui de trancamento onde o aluno não apresentava um laudo médico. Então, fique atento com isso aqui que está previsto no nosso regimento interno, essa parte de trancamento do curso. Frequência, avaliação e notas. Então, será condição necessária para aprovação e obtenção dos créditos em cada disciplina ou atividade acadêmica a comprovação de uma frequência mínima de 75%, ok? Da carga horária correspondente do curso. O aproveitamento das disciplinas e outras atividades do PPG-QI serão avaliados por meio de provas, trabalhos de pesquisa individual ou outro processo. Isso vai depender do curso que o professor irá ministrar. Sendo o grau final expresso em valores numéricos distribuídos numa escala de 0 a 10. Então, tem alguns programas de pós-graduação Brasil afora que utiliza conceitos. Então, notas A, B, C, D. Aqui no PPG-QI nós utilizamos notas alfanuméricas, ou seja, nota 0, 1, 2 até 10. Sempre com 2 casas decimais. Será considerado aprovado o aluno que, em cada disciplina ou atividade, obtiver grau superior a 6. Então, para ser aprovado, eu preciso ter, no mínimo, 75% de presença. Isso aqui tem que ficar atento com esse percentual. E uma nota superior a 6. O aluno que obtiver grau inferior a 6 em qualquer disciplina ou atividade do PPG-QI só poderá repetir essa disciplina ou atividade uma única vez. Então, uma vez reprovado, só pode fazer essa disciplina mais uma vez. O estudante que obtiver grau inferior a 6 mais de uma vez na mesma ou em diferentes atividades acadêmicas será automaticamente desligado do curso do PPG-QI. Então, isso aqui é muito importante. Ou seja, o aluno que obtiver duas reprovações será desligado do curso. Sobre o exame de qualificação, então temos a resolução 01/2016. Então é interessante que vocês leiam também essa resolução. Vou colocar aqui alguns pontos mais importantes dessa resolução. Então o candidato somente poderá submeter-se ao exame de qualificação após ter integralizado. Isso aqui é importante. Você só pode fazer esse exame se todos os créditos tiverem sido cumpridos, ok? E aprovado nos exames de proficiência em língua estrangeira. Então, para o mestrado, o exame em língua inglesa e para o doutorado, em língua inglesa mais uma segunda língua. Então, eu preciso dessa comprovação dos todos os créditos integralizados e também da aprovação em proficiência em língua estrangeira. Isso para o aluno poder requerer o exame de qualificação. O prazo para realizar o exame de qualificação será de 12 a 18 meses para o mestrado. Então, fique atento com esse prazo. Então, o curso de mestrado não é que o aluno tem que fazer sempre com 18 meses. Ele começa a partir de 12 meses. A maioria dos discentes deixa para fazer esse exame de qualificação próximo aos 18 meses. Mas não há necessidade. Uma vez que você já obteve resultado suficiente, discutiu, o estado da arte está pronto, pode requerer a qualificação a partir dos 12 meses do curso de mestrado. E para o doutorado, esse período é de 12 até 36 meses. Mesma coisa, não precisa o discente esperar chegar aos 36 meses do doutorado para fazer a requisição do exame de qualificação. Só fique atento se você está cumprindo todos esses requisitos. Integralização, ou seja, todos os créditos estejam sido cumpridos, e os exames de
proficiência em língua estrangeira. O candidato que obtiver aprovação no exame de qualificação com vistas à passagem direta para o curso de doutorado terá de 42 a 48 meses para realizar o exame de qualificação para o doutorado. Então, o exame de qualificação do mestrado, quando ele faz o exame de qualificação para o mestrado com transposição direta para o doutorado, ele vai para o doutorado, depois de 42 a 48 meses de ingresso do aluno, do discente no curso de mestrado, ok? A partir do ingresso no curso de mestrado, ele terá que submeter a um novo exame de qualificação. Só que agora esse exame de qualificação não é mais para o mestrado, e sim para o doutorado. O candidato inabilitado poderá repetir uma única vez o exame de qualificação. Então, isso aqui é importante. Eu posso repetir um exame de qualificação uma única vez. A data para a realização do novo exame será de até 3 meses para o mestrado e 6 meses para o doutorado, após a realização do primeiro exame, desde que respeitado o prazo máximo, 18 meses e 36 meses, ok? Para aprovação no exame de qualificação. 18 meses para o mestrado e 36 meses para o doutorado. Então, fiquem muito atentos a esses prazos. Então, o aluno que deixe para fazer a qualificação de doutorado no último mês, ou seja, com 36 meses, de certa forma, ele não pode repetir. Tudo bem? Então, fiquem muito atentos a esses prazos. Para o exame de qualificação de mestrado, a banca deverá ser constituída por 2 membros, doutores, sendo então eu preciso ter obrigatoriamente, membro interno do PPG-QI. Então, para a banca de qualificação de mestrado, eu tenho que ter um membro, doutor, membro interno do PPG-QI. O outro membro também pode ser um membro interno do PPG-QI ou pode ser um membro externo. Fique atentos à seguinte separação. Aqui na Química, o aluno que fez a graduação aqui, nós temos o departamento de Química e os professores do departamento de Química. No programa de pós-graduação em Química, nós temos professores também que fazem parte do departamento de Química, mas não são só esses professores. Do PPG-QI, nós temos também professores do IFES, de Vila Velha, temos professores da Física, do Departamento de Física aqui do CCE-UFS, e temos professores também da UFS, Campus São Mateus. Então, esses professores, eles são membros internos do PPG-QI, ok? Não confundam os membros internos do PPG-QI com os membros do DQI, porque tem professores que são membros do DQI, no Departamento de Química da UFS, mas não fazem parte do programa de pós-graduação em Química. Então, esses professores, dentro do PPG-QI, eles são membros externos. Então, qualquer professor do Departamento de Química que não pertence ao grupo de professores do PPG-QI é considerado um membro externo. Para o exame de qualificação de doutorado, a banca deverá ser constituída agora por 3 membros, doutores, sendo obrigatoriamente membro do PPG-QI. Então, a diferença do mestrado para o doutorado é que no mestrado eu tenho apenas 2 membros, sendo interno do PPG-QI. E no doutorado eu tenho 3 membros, eu tenho um membro a mais, sendo obrigatoriamente interno do PPG-QI. Para o exame de qualificação com vista à transposição do mestrado para o doutorado, sem defesa de dissertação, a banca deverá ser constituída também por 3 membros doutores. Só que agora eu tenho um membro interno do PPG-QI e outro, obrigatoriamente externo à UFES. Então, fique atento a esse termo aqui. Não é externo ao PPG-QI, é externo à UFES. Então, para quem está no mestrado e pretende fazer um exame de qualificação com transposição para o doutorado, nos 3 membros precisa ter um docente do PPG-QI e um docente externo à UFS.
Então, essas bancas, a quantidade de membros na banca é a quantidade mínima. Então, do mestrado tem no mínimo 2 membros, no doutorado 3 e no mestrado com vista para o doutorado, no mínimo 3. Então, se nesse caso o aluno quiser colocar 4 membros na sua banca de qualificação, fique à vontade. Posso ter 4 membros, o que eu não posso ter menos do que 3. O mesmo aqui para o mestrado, eu posso ter mais do que 2 membros. O que eu não posso ter é menos do que 2 membros. Para cada membro presente na banca, deverá ser designado um suplente. Isso aqui é muito importante. Para cada membro, eu preciso de um suplente. Então, se no mestrado eu tenho 2 membros na banca, então eu preciso ter também 2 membros suplentes. No total, eu vou ter 4 membros no meu pedido. Então, quando o aluno for fazer o pedido, precisa ter ali 4 membros. 2 membros titulares e 2 membros suplentes. Para o doutorado, tá, o exame de qualificação de doutorado, são necessários 3 membros titulares. Como para cada um eu preciso de um suplente, então eu preciso também de 3 membros suplentes. Então, ao final, eu tenho 6 membros no meu pedido. Então, quando for fazer o pedido, são necessários 6 membros, sendo 3 titulares e 3 suplentes. E fica atento à seguinte ordem. Se eu tenho um membro externo ao PPG-QI, é necessário que o seu suplente também seja externo. Se eu tenho um membro interno do PPG-QI, também é necessário que o seu suplente seja interno. Uma vez que, se o membro interno não puder participar, ele é substituído por outro membro interno. E assim não fira o nosso regimento interno. Isso aqui é importante, é vedada a participação do orientador e co-orientador na banca examinadora, ou seja, na banca de qualificação não temos a presença do orientador nem do co-orientador. Um dos membros da banca examinadora do exame de qualificação deverá participar da banca examinadora da dissertação ou tese do discente. Então, isso aqui é importante. Dos dois membros, dos dois membros presentes na qualificação de mestrado, pelo menos um deles deve estar presente na defesa. O mesmo equivale para o doutorado. Dos 3 membros presentes na qualificação de doutorado, dos 3 presentes, pelo menos um deles deve estar presente na defesa de tese de doutorado. Lembrando que deve ser membro que participou da avaliação, ou seja, que no ato da defesa, ele foi um membro titular. Então, ele participou de forma ativa ali. Então, por exemplo, se um membro titular do exame de qualificação de doutorado não compareceu no dia, ele foi substituído por um membro suplente, esse membro suplente que participou e assinou, né, ele te avaliou e assinou, e agora ele faz parte como membro titular do seu pedido. E esse membro pode ser contado como um dos membros da banca examinadora de qualificação. Isso porque ele participou e assinou no seu pedido. O exame de qualificação consistirá de uma exposição oral pública, então a sessão é pública, de duração de 30 a 50 minutos, essa duração é a exposição, é lógico, sobre o trabalho de pesquisa do discente diante de uma banca examinadora. O exame de qualificação deverá envolver o trabalho de pesquisa do discente, descrito de acordo com as normas da BNT, e deverá ser constituído por 2 partes. Então, a primeira parte deve ser constituída por uma revisão bibliográfica sobre o estado da arte da pesquisa. Então, no PPG-QI, nós temos que essa qualificação, esse exame de qualificação, ele tem essas 2 partes. Uma parte é somente a parte de revisão da literatura e uma segunda parte que deve ser constituída por um artigo científico. Então, você deve ter os seus resultados empíricos. Então, deve ter introdução, objetivo, parte experimental, resultado, discussão, conclusão e bibliografia, separados nas 2 partes.
isso contendo no máximo 30 páginas. O dia e horário do exame de qualificação e defesa, dos dois eventos, tanto a qualificação quanto a defesa, não pode conflitar com o dia e horário da disciplina de seminários em Química. Okay? Então fique atento a isso. As disciplinas de seminários em Química são sempre ofertadas às sextas-feiras, no horário de 15 às 17 horas. Ou seja, então na sexta-feira, no período da tarde, nós não teremos eventos de qualificação nem defesa, seja de mestrado ou doutorado. Então aqui, na nossa página tem lá o nosso regimento interno e resoluções. Sugiro a todos, sempre que for fazer algum pedido, que observe a nossa resolução, nosso regimento interno. Essa aqui é a ficha de avaliação, tanto para o nível de mestrado e doutorado. Deem uma olhada na ficha de avaliação para vocês terem noção do que os avaliadores terão que julgar, terão que avaliar da sua apresentação, tanto do texto escrito quanto da apresentação feita. E aqui é o resultado final. Então, observe que nós temos somente dois resultados possíveis: aprovado ou reprovado. Sobre desligamento acadêmico. Então, temos uma resolução 02/2015. Será desligado do PPGQI o aluno que se enquadrar numa das seguintes situações. Então, temos algumas. Primeiro, o aluno solicitar o desligamento por escrito à coordenação do PPGQI. Então, o aluno, por vontade própria, solicita esse desligamento. Outra, a critério do colegiado acadêmico PPGQI, então a critério do próprio colegiado, sempre que obtiver um grau inferior a 6 numa disciplina ou atividade do PPGQI, automaticamente, sempre que obtiver um grau inferior a 6 duas vezes em disciplinas ou atividades do PPGQI, o aluno que não for aprovado em duas disciplinas, ou seja, o aluno for reprovado em duas disciplinas, não concluir o número mínimo de créditos ou não ter a dissertação de mestrado ou tese de doutorado aprovados nos limites máximos de tempos definido pelo regimento do PPGQI. Então, fique atento a esses limites máximos. Outra, não ser aprovado nos exames de proficiência em língua estrangeira nos prazos máximos de 18 meses para o mestrado e 36 meses para o doutorado. Não ser aprovado no exame de qualificação nos prazos máximos de 18 meses para o mestrado e 36 meses para o doutorado. Outra, ultrapassar o prazo máximo permitido para integralização dos créditos. Isso é 18 meses para o mestrado e 36 para o doutorado. Por que esse prazo máximo? Se você deve pedir de 12 a 18 meses a qualificação de mestrado, e na qualificação você deve ter integralizado os créditos, então até 18 meses você tem que ter integralizado todos os créditos para a conclusão do curso de mestrado, ou seja, todos os 24 créditos. E para o doutorado, ter integralizado todos os 36 créditos dentro de um período de 36 meses. G, se for reprovado duas vezes no exame de qualificação, isso dentro dos prazos máximos estabelecidos, você pode fazer o exame de qualificação no máximo mais uma vez, né? Ou seja, você pode fazer o exame duas vezes dentro do prazo estipulado no nosso regimento interno. E outra, que não renovar a matrícula sem a devida justificativa. Também o aluno será desligado. Então, fique atento a todos esses critérios. Nós temos uma resolução específica para esse desligamento acadêmico. Então, nós temos aqui essa resolução. Essa aqui é um print da nossa página. Então, essa aqui é o endereço dessa nossa resolução, que estabelece normas e critérios para o desligamento dos discentes do PPGQI e UFES, e aqui toda a série de normativas
que nós temos no PPG-QI. Resolução 04/2015 com relação à proficiência em língua estrangeira. Então, os discentes de mestrado deverão comprovar proficiência em língua inglesa e os discentes de doutorado e doutorado direto em inglês e um segundo idioma. Normalmente, os alunos do PPG-QI escolhem o espanhol, mas não precisa obrigatoriamente ser o espanhol. Pode ser outra língua, como francês, italiano, alemão ou até outro idioma. Aprovado pelo colegiado acadêmico do programa. As provas de proficiência em idioma estrangeiro serão realizadas pelo Centro de Língua da UFS ou por exames devidamente reconhecidos pelo colegiado acadêmico. O Centro de Línguas, no ano passado, não ofertou as suas provas de proficiência. Esse ano, nós estamos aguardando ainda um posicionamento do Centro de Línguas junto ao APR-PPG para ver como que irá ficar no decorrer desse ano de 2021. Para candidatos estrangeiros, será exigida a proficiência em língua portuguesa. A proficiência em inglês, comprovada pelo mestrado, será validada para o doutorado. Ou seja, quem já fez o exame no mestrado, no doutorado só faz a segunda língua estrangeira. Não há necessidade de refazer um exame para a língua inglesa. Então está aqui a nossa norma, resolução 4 de 2015 e a página onde se encontra. Nossa página sempre química.vitoria.ufs.br. O trabalho final de curso, então, elaborar a dissertação de mestrado ou tese de doutorado, compete ao discente requerer, okay, então fica atento isso aqui, ao PPG-QI, a formação de uma comissão examinadora sugerindo os membros e data da defesa, que devem ser aprovados pelo colegiado acadêmico. A aceitação da dissertação ou da tese para a defesa pública, então fica sempre atento isso aqui, a defesa é um evento público, estará condicionada ao cumprimento dos seguintes itens. Então, integralização do número de créditos com coeficiente de rendimento mínimo de 6, para o mestrado ter sido aprovado na prova de proficiência em inglês e para o doutorado ter sido aprovado na prova de proficiência em inglês e um segundo idioma, ter sido aprovado no exame de qualificação, apresentar o trabalho escrito dentro das normas estabelecidas pela Câmara de Pós-Graduação da PRPPG. Para o mestrado, comprovar a publicação de um artigo científico, então fique atento a este item aqui. Então, para o pedido de defesa de mestrado, o aluno deve comprovar a publicação de um artigo científico ou a submissão de um artigo comprovado por uma carta da revista em status de under review. Ou seja, você deve enviar o artigo para a revista e deve apresentar pelo menos um estado de under review do seu artigo. Ou seja, o artigo foi lido pelo editor e o editor enviou o seu trabalho para a avaliação dos pares. E pelo menos o número mínimo de pares que a revista aceita, ou seja, isso varia de revista para revista, deram ok em revisar o seu trabalho. Então, a partir desse período, o trabalho entra em status de under review. Então, é necessário ou o artigo publicado ou, no mínimo, o status de under review do artigo. Em um periódico indexado qualis A ou B, na área da química. O F, para o doutorado, comprovar a publicação de um artigo científico. Então, para o doutorado, eu tenho a comprovação de um artigo científico, né, mais a submissão de um outro artigo comprovado por carta da revista com o status de under review. Então, para o mestrado, eu preciso ter ou o artigo ou, no mínimo, o status de under review de um artigo. Para o doutorado, aí eu preciso ter um artigo publicado mais um segundo artigo, ou seja, 2 artigos, ou esse segundo está pelo menos no status de under review. Sempre em periódicos indexados qualis A ou B na área da química.
De acordo com o orientador, o disposto nos itens E e F pode ser substituído por uma carta de anuência, no qual o orientador se comprometa, no prazo máximo de 1 ano, após a data de defesa, comprovar a publicação de um artigo científico ou a submissão de um artigo comprovada por carta da revista com status também de under review, em periódicos indexados, quais B2 ou superior, assim classificado pela área de comitê química da CAPES. Então, observe se essa publicação ela pode ser substituída por uma carta de anuência do orientador. Só que aí, a posteriori, o periódico no qual o artigo foi submetido, ele deve ser, no mínimo, um qualis B2, ok? Diferente do que é aqui nos itens E e F, que são necessários apenas qualis A ou B. Então, aqui, quando é dada a carta, o nível da revista aumenta também. Então, eu não posso ter revistas B3, B4, nem B5. Então, tem que ser B2 ou superior. O não cumprimento do disposto da carta de anuência implicará na impossibilidade do orientador de aceitar novos alunos para orientação nos próximos 2 processos seletivos. Então, o docente fica 2 processos seletivos sem poder pegar nenhum discente. Isso aqui agora é importante. Uma segunda carta do mesmo orientador, é claro, só poderá ser emitida pelo orientador quando da comprovação do cumprimento, ou seja, ele tem que resolver a pendência da primeira carta, da publicação de um artigo científico ou submissão de um artigo, né, sempre comprovada por estado de under review, em periódico quali B2 ou superior, assim classificado pelo comitê de área da Química. Então, o docente só pode ter uma carta vigente, ou seja, o docente deu a carta para o aluno defender, depois ele só pode emitir uma segunda carta quando a primeira for cumprida, ou seja, quando ele apresentar o artigo publicado ou o artigo no estado under review, num periódico quali B2 ou superior. Então, fique atento no grupo de vocês. Se o professor já deu a carta para um aluno, ele não pode dar uma carta para um segundo aluno. Isso não será aceito, ok? Então, fique muito atento a este dispositivo do nosso regimento interno. A comissão examinadora da dissertação de mestrado será composta no mínimo de 3 membros titulares, devendo fazer parte da comissão examinadora, além do professor orientador. Agora, da defesa, eu tenho o orientador que presidirá a sessão, pelo menos um professor externo ao quadro docente da UFES, de preferência de uma instituição de outro estado do Brasil. Então, fique atentos aqui, um professor externo à UFES. E lembrando que eu preciso ter também um dos membros da defesa deve ter sido membro da qualificação. A comissão examinadora da tese de doutorado será composta por no mínimo 5 membros titulares, devendo fazer parte da comissão examinadora, além do orientador, que presidirá a sessão, pelo menos 2 professores externos ao quadro docente da UFES, de preferência de uma instituição de outro estado do Brasil. Então, na defesa de tese, eu preciso de ter pelo menos 2 membros externos. A comissão examinadora da dissertação de mestrado ou tese de doutorado deverão ter 2 membros suplentes para o curso de mestrado e 5 suplentes para o curso de doutorado, para eventuais substituição, sendo obrigatoriamente um suplente externo ao quadro docente da UFES. Então, fique atento a esse número de suplentes em cada um dos pedidos, tanto para mestrado quanto para doutorado. Fique muito atento a isso, pois a grande maioria dos pedidos de defesa que eu recebo, eles não seguem este número de suplentes, e aí precisa voltar o pedido e às vezes tem até remarcar a data porque não combinou com todos os suplentes
uma data de defesa. Então, fique atento com este dispositivo. O texto final da dissertação ou tese, incluindo todas as correções sugeridas pela comissão examinadora, será encaminhado com declaração do professor orientador de que as exigências foram cumpridas, no caso, exigência feita pela banca. Quando for o caso, a Secretaria do PBGQI, em um número de cópias, né, verificar com a Secretaria, até 90 dias após a aprovação pela comissão examinadora. Ou seja, após a data de defesa, o discente tem até 90 dias para entregar o texto final. Então, fique atento também a esse prazo. Ocorreu a defesa, após o final da defesa, após, né, a aprovação da banca, o discente tem 90 dias para fazer todas as correções sugeridas pela banca e entregar a versão final à secretaria. Reprovada a dissertação ou tese, o candidato interessado poderá fazer uma segunda e última submissão à comissão examinadora dentro do seu prazo limite de permanência no PGQI, ok? Dentro do prazo limite. Caso o trabalho desenvolvido até dissertação de mestrado ou tese de doutorado esteja sob depósito de patente, poderá ser solicitado pelo orientador que a apresentação seja realizada somente para a comissão examinadora. Isso aqui pode ocorrer quando tem algum pedido de sigilo com os resultados que será apresentado na defesa. Isso já aconteceu algumas vezes aqui no nosso programa. Resolução 01/2019 sobre a coorientação. Então, em determinados casos, um docente com titulação de doutor poderá, por solicitação do orientador, ser reconhecido como professor coorientador de uma dissertação ou tese. São casos que se referem ao artigo. Então, quando o projeto da dissertação tiver caráter interdisciplinar, requerendo parcialmente a orientação de um especialista em uma área diferente de domínio do orientador, quando na ausência prolongada do orientador, houver necessidade de um docente qualificado assuma a orientação da execução do projeto da dissertação ou tese, ou quando a execução do projeto de dissertação ou tese for realizada através de intercâmbio com outras instituições, havendo mais de um responsável pela orientação. Então, o pedido de credenciamento com o orientador deverá ser encaminhado ao PBGQI pelo orientador, ou seja, a adição da coorientação ao projeto, com anuência do aluno em formulário próprio, juntamente com uma cópia do projeto de pesquisa, em que consta o nome do coorientador e nos 3 primeiros meses de curso, exceto para o da letra B. Então, nesse caso, quando o discente entra no programa, ele tem até 3 meses, até 90 dias para entregar o seu projeto. É na entrega do projeto, ou seja, nesses 3 primeiros meses, que o aluno fará a solicitação de coorientação. Então, ao entregar o projeto de pesquisa, terá a assinatura do orientador e também junto com esse projeto, o discente também irá colocar o pedido, né, a solicitação de coorientação, que será avaliado pelo um avaliador e depois da avaliação do avaliador do projeto, isso será avaliado pelo o colegiado PPGQI. Sobre o relatório discente, então os discentes deverão entregar anualmente, em datas a serem informadas com antecedência pela coordenação do curso. Normalmente é final de fevereiro, mas isso a coordenação, a secretaria que estabelece, para os discentes que entraram no programa no primeiro semestre, como é o caso de vocês. E para o final de julho, para os discentes que entrarem no segundo semestre, isso de cada ano. Deverá entregar um relatório de atividades, o qual será avaliado por um revisor. O revisor é o mesmo que avaliou o projeto do discente. Caso o aluno não entregue o relatório, não poderá requerer matrícula no semestre seguinte e sua bolsa, caso ele tenha bolsa, será suspensa.
Isso aqui agora é importante. O segundo relatório anual do mestrado, okay, isso para o curso de mestrado, será substituído pela dissertação de mestrado. Então, o aluno entrega primeiro, no pós-primeiro ano, entrega o relatório, depois, no segundo ano, o relatório é substituído pela defesa. O terceiro relatório anual de doutorado será substituído pela qualificação de doutorado. Então, no doutorado, como são 4 anos, então tem o primeiro relatório, o segundo. No relatório do terceiro, referente ao terceiro ano, referente a 36 meses, ele pode ser substituído pela qualificação de doutorado. E o relatório do quarto ano, ou seja, do último ano de doutorado, substituído pela tese de doutorado. Caso o aluno, juntamente com o orientador, verifiquem que não conseguirão realizar a defesa dentro dos 24 meses para o mestrado e 48 meses para o doutorado, será exigido o relatório de atividades em até 22 meses para o mestrado e 46 meses para o doutorado, juntamente com o pedido de prorrogação de prazo com a devida justificativa. Então, quando o aluno for fazer os pedidos de prorrogação de prazo, seja para mestrado ou para o doutorado, dentro do período regimentar, esse pedido deve vir sempre com um relatório de atividades. Ok? Então, por exemplo, o aluno de mestrado que não irá conseguir defender dentro do prazo, ele pode fazer uma solicitação de prorrogação de prazo, mas essa solicitação deve vir junto com o relatório de atividades. Isso tem que ficar muito bem claro, porque esses pedidos ocorrem em dezembro e o aluno deve entregar esse relatório, então, em dezembro, junto com o pedido. Essa data é diferente dos alunos que normalmente entregam os seus relatórios, que são ali no início do ano. Então, fique atento a estes prazos e também aos requisitos para fazerem os pedidos de prorrogação. O relatório de CEN deverá ser minucioso, dividido em disciplinas cursadas no período, então incluir o nome da disciplina, breve resumo do que aprendeu na disciplina e nota obtida. Trabalhos publicados e ou submetidos a periódicos indexados, resumos em congresso e outro tipo de produção bibliográfica no período. Descrição detalhada das atividades de pesquisa desenvolvidas no período, com ênfase na evolução da execução do projeto de pesquisa, então introdução, objetivo, metodologia, resultados, discussão, conclusão e bibliografia. Plano de atividades a serem desenvolvidos para o próximo período, então é interessante ter esse plano de atividade também no relatório. Avaliação de desempenho do discente pelo orientador e avaliação da orientação feita pelo aluno. Então, esse aqui é a nossa resolução, as normas. Então, lá na nossa página do PPGQI também temos essas normas para elaboração do relatório anual. Resolução 02/2018 para seminários. Então, as disciplinas e seminários em Química 1 e 2 pertencem ao núcleo obrigatório da matriz curricular do mestrado em Química. E as disciplinas, além do 1 e 2, também a 3 e 4, pertencem ao núcleo obrigatório de matriz curricular do curso de doutorado em Química. As disciplinas seminários 1, 2, 3, 1 e 4, a disciplina somente 1 e 4, serão ofertadas no primeiro semestre de cada ano letivo. E as disciplinas 2 e 3 serão ofertadas no segundo semestre de cada ano letivo. Devido ao período de pandemia, nesse primeiro semestre nós estamos ofertando também a disciplina, no caso, 1, 2 e 3. Então, acabou que houve uma pequena defasagem devido ao primeiro semestre do ano passado ter sofrido com o problema da pandemia. Então, acabou que as disciplinas ofertadas no segundo semestre foram praticamente as disciplinas do primeiro semestre. Então, agora, em 2021, nós estamos ofertando um grande conjunto de disciplinas, onde estas, em sua maioria, seriam ofertadas no segundo semestre. Então, por isso que tem essa característica aqui de
seminários 2 e 3 sendo ofertados agora no primeiro semestre, à exceção de seminários 1 para os alunos ingressantes agora em 2021. Tais disciplinas de seminário 1 e 3 correspondem à participação dos discentes por meio de discussões e questionamentos pertinentes nos seminários e nas apresentações orais. A disciplina de seminários 2 e 4 corresponde à participação dos discentes por meio de discussões, questionamentos nos seminários e uma adição aqui, apresentações orais, acrescidos da redação de resumo e apresentação oral. Ou seja, então em seminários 1 e 3 o aluno apenas participa, faz questionamento, mas não há apresentação de trabalho. No entanto, em seminários 2 e 4, além da participação do discente, também tem a avaliação de uma apresentação oral e de um resumo. O tema das apresentações orais da disciplina de seminários 2 para os alunos de mestrado deverá ser uma revisão pormenorizada da literatura relacionada ao projeto de pesquisa, okay? De mestrado a ser desenvolvido pelo discente. Para os alunos de doutorado, que não cursaram a disciplina ou não obtiveram aproveitamento da disciplina correlata, caberá à comissão avaliadora sugerir e sortear os temas junto aos discentes. O tema das apresentações orais da disciplina de seminários 4 deverá ser uma revisão pormenorizada da literatura ao seu projeto, no caso, o projeto de doutorado do aluno. A comissão avaliadora será designada pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química da UFS nos meses de maio e novembro, sendo que a partir dos meses de julho e dezembro de cada ano, os temas e as datas das apresentações orais serão sorteadas entre os discentes. Entretanto, houve um pequeno desajuste em relação a esses meses, né, de julho e dezembro, devido a esse estado de pandemia. E volto a reforçar que, por exemplo, as disciplinas e seminários estão sendo ofertadas em esse período ímpar, corresponderia, né, a um período normal às disciplinas par, em período par. O tempo de apresentação oral deverá ser de no mínimo 30 e no máximo 40 minutos para a disciplina de seminários 2, e o tempo de apresentação oral deverá ser no mínimo 40 e no máximo 50 minutos para disciplinas de seminários 4. Então, no seminários 4, nós temos um acréscimo aí de 10 minutos no tempo de apresentação. Então, nós temos uma resolução específica para isso, né, para a disciplina de seminários, e aqui o nosso endereço do nosso site. A disciplina de estágio em docência. Então, o estágio em docência é regulamentado no artigo 18 da portaria número 76, de 14 de abril de 2010 da CAPES. O estágio em docência no programa de pós-graduação em Química da UFS é uma atividade curricular para estudantes de pós-graduação estricto sensu, que se apresenta como disciplina obrigatória, então estágio 1 e 2, sendo definida como a participação do discente em pós-graduação em Química, em atividades de ensino na graduação, em disciplinas do Departamento de Química da UFS. Serão consideradas atividades de ensino. Então, ministrar aulas teóricas e práticas sob a supervisão do professor até 20% da totalidade da disciplina. Elaboração de material didático e pesquisa sobre bibliografia complementar. Auxiliar o professor responsável nas disciplinas da disciplina, né, no planejamento e condução das aulas teóricas e práticas. Auxílio ao professor responsável da disciplina na orientação de trabalhos acadêmicos de alunos regularmente matriculados no curso de graduação. Auxílio aos estudantes de graduação quanto à resolução de exercícios, esclarecimento de dúvidas e outras atividades de apoio à aprendizagem relacionadas à disciplina de estágio. Participação em seminários e atividades extraclasse promovidas pela disciplina. Participação em atividades de pesquisas relacionadas diretamente à investigação do cotidiano da disciplina. Outras atividades realizadas em comum acordo entre o pós-graduando e o professor responsável pela disciplina, desde que não infringam este regulamento e demais normativas superiores. Então, o aluno em estágio em docência não poderá, em nenhum caso, assumir a totalidade
das disciplinas de ensino, que integra a disciplina em que atuar. Então, o aluno ele vai estar lá sempre sob a supervisão do professor e nunca assumindo a disciplina como professor. Somente os professores permanentes e colaboradores do programa de pós-graduação em Química poderão ser os supervisores do estágio em docência. Entretanto, em reunião do Colegiado de Química do ano 2020, foi estabelecido em caráter excepcional, devido ao estado de pandemia, que professores do programa de pós-graduação em Química que não atuam no departamento de Química possam também exercer a supervisão de alunos e também até professores do departamento de Química. Entretanto, isso será avaliado caso a caso. Okay? Isso em caráter excepcional. No mais, assim que terminar esse período de pandemia, retornamos ao nosso regimento normal. Então, nós temos essa resolução 01/2014 e aqui o endereço na nossa página do PPGQI. Resolução 7/2015 com relação à transposição do mestrado para o doutorado. Então, considera-se transposição do nível mestrado para o doutorado sem defesa de dissertação quando o aluno estiver matriculado no curso de mestrado do programa de pós-graduação em Química e seu exame de qualificação optar por ingressar no curso de doutorado sem a necessidade de defesa da dissertação. Para a transposição do nível de mestrado para o doutorado, sem defesa de dissertação, é necessário o cumprimento dos seguintes itens. Então, A. Antes do exame de qualificação, o orientador deverá apresentar uma solicitação formal. Okay? Então, nessa solicitação, os membros da banca terão ciência que o discente, além de apresentar a qualificação, irá fazer o pedido da transposição para o doutorado. Então, o pedido não é feito na hora pegando os membros da banca de surpresa, isso é feito com antecedência. O discente deve apresentar sua qualificação conforme resolução 05/2015 do PPGQI. O discente deve apresentar comprovante de aprovação do exame de língua estrangeira, conforme resolução 04/2015. O discente deve comprovar a integralização dos créditos em disciplinas no prazo de 12 a 18 meses da data de sua primeira matrícula, ou seja, as disciplinas referentes ao mestrado. Ele deve apresentar a comprovação que todas as disciplinas do curso de mestrado, ou seja, todos os créditos foram cumpridos, obrigatórios e a parte também de créditos optativos. Durante a realização do exame de qualificação, o discente deverá apresentar os resultados obtidos até o momento, bem como o projeto que deverá ser desenvolvido no doutoramento. Ou seja, ele apresenta a sua qualificação normal e em seguida apresenta este projeto a ser desenvolvido no doutorado. Para ter direito à transposição, o discente deverá apresentar um coeficiente de rendimento nas disciplinas do programa igual ou superior a 8. No momento de sua qualificação, o discente deverá possuir um artigo aceito, qualificado. O artigo qualificado é o artigo onde tem a presença do discente e do docente, ou seja, do seu orientador, que possua qualis capes na área de Química entre A1 e B3. Então, observe que aqui, para a transposição do mestrado para o doutorado, eu preciso ter, no mínimo, um artigo em revista B3, um artigo publicado, ou, no mínimo, aceito para a publicação. Ok? Então, observe, ora é artigo A ou B, ora é artigo B2, e aqui, para transposição, é no mínimo um artigo em revista B3. Então, é sempre interessante observar o regimento interno e as resoluções. Entende-se como artigo aceito aquele que não há mais necessidade de se fazer revisões indicadas pelo corpo editorial e ou pelos revisores do artigo. Artigos submetidos que ainda estejam em pequenas correções, ou seja, minor revision, não serão considerados aceitos. O discente solicitando a transposição do nível de mestrado para o doutorado terá prazo máximo de defesa de sua tese de 60 meses, contados a partir da matrícula no curso de mestrado do PPGQI.
Então essa aqui é a nossa resolução. Quem tiver essa intenção, leia com calma a resolução para que o processo de transposição seja feito de forma correta. A resolução 01/2017, distribuição de bolsas. Então, no artigo número 1 dessa distribuição, será dada prioridade aos alunos que não tenham outra remuneração sobre aqueles que a possuem. Então, os alunos serão ordenados de acordo com a nota final obtida no processo seletivo e aqueles com as maiores notas terão prioridade. Parágrafo único. A classificação para fins de distribuição de bolsas terá validade até que o resultado do processo seletivo seja homologado pelo colegiado do curso. Então, isso aqui tem que ficar, fique atento com isso aqui. Então, o resultado de um processo seletivo, ele é válido até que seja homologada o resultado do processo seletivo seguinte. Artigo 2º. No caso de pleno atendimento do artigo 1, as bolsas remanescentes, caso houver, poderão ser redistribuídas entre os discentes que possuem complementação financeira, proveniente de outras fontes, desde que se enquadrem nos casos permitidos pela CAPES-CNPq, então, Portaria CAPES 76, de 14 de abril de 2010, e Portaria Conjunta CAPES-CNPq, número 1, de 15 de julho de 2010. Então, nesses casos, a comissão de bolsa do BPGQI deverá fazer a análise se o discente atende à legislação vigente, emitindo parecer sobre autorização ou não para acumular a bolsa e a complementação financeira. Caso autorizado, o orientador deverá declarar ciência e de acordo em formulário próprio notificado imediatamente após a coordenação do curso. Ressaltando que essa situação só é permitida se o aluno se dedicar às atividades relacionadas à sua área de atuação e de interesse para sua formação acadêmica, científica e tecnológica, e se a condição de nível empregatício for adquirida após condição de bolsista, conforme legislação supracitada, CAPES e CAPES-CNPq. Inciso número 1, o discente nessa condição terá sua situação revista todo semestre, quando do período de matrícula, podendo ter ou não a manutenção da bolsa. Então, isso aqui é interessante. O aluno que já possui complementação financeira e recebe a bolsa, ela não é de todo até o final do seu curso. Ela é revista após cada período. Então, isso dependendo do artigo 1. Para fins de classificação para a distribuição dessas bolsas, todos os discentes interessados deverão prestar a prova de seleção. Inciso número 2. No caso de mudança de condição de qualquer aluno, por exemplo, com remuneração, sem remuneração, com bolsa ou sem bolsa, a lista de classificação será reavaliada e as bolsas serão redistribuídas, caso necessário. Então, essa lista de classificação poderá ser reavaliada e redistribuída à medida em que haja qualquer modificação em relação à remuneração ou não de alunos. Isso a depender da sua classificação no certame. Artigo 3º. Para alunos já matriculados no PPGQI que não foram contemplados com bolsa e queiram novamente disputar o certame com o intuito de pleitearem possíveis bolsas que venham a ser oferecidas, a prova de conhecimentos em química não terá caráter eliminatório e a pontuação será utilizada apenas para classificação, conforme os critérios de avaliação e classificação. Inciso 1º. O discente nessa situação deverá se inscrever na mesma condição de um candidato não matriculado no programa. Então, essa aqui é a nossa resolução para a bolsa. Sobre a nossa infraestrutura. Então, o PPGQI possui infraestrutura de alto nível, em comparação com programas da área no Brasil, possuindo um excelente parque de instrumentação. Então, o programa utiliza de estrutura do Departamento de Química e seus laboratórios, também do LabPetro e do Núcleo de Competência em Química do Petróleo, os quais possuem equipamentos novíssimos e de última geração.
a grande maioria dos laboratórios do próprio PPG-QI se encontram dentro do Núcleo de Competência em Química do Petróleo. Outros equipamentos estão em fase de aquisição, como no CT Infra, projetos com a Petrobras e proequipamentos. Os pontos fortes do nosso programa: alinhamento com a realidade do Espírito Santo, participação de alunos de graduação em projetos desenvolvidos no programa. Então, muitas vezes, os grupos de trabalho possuem alunos de pós-graduação e graduação trabalhando junto no mesmo laboratório e, às vezes, até aluno de pós-doutorado. Participação de alunos de pós-graduação em atividades da graduação, como, por exemplo, nas disciplinas de ensino, estágio em docência. Alta produção científica, no que se refere a congressos nacionais e internacionais, e alta capacidade de financiamento de empresas privadas. Nós temos grandes projetos, principalmente com as empresas Vale e Petrobras. Aumento substancial na produção de livros em relação à última avaliação da CAPES. Patentes registradas no INPE ou patentes solicitadas, o que reflete as parcerias com as empresas privadas. Volto a reforçar, tanto Vale como Petrobras. Aumento significativo da produção qualificada do programa através da participação dos discentes em papers, patentes e livros. Essa produção qualificada refere-se à produção científica, onde eu tenho a presença, no mesmo trabalho, no mesmo artigo, a presença do orientador e do discente. Ou seja, aquele trabalho desenvolvido pelo discente, aquilo gerou um produto. Então, esse produto pode ser um paper, uma patente ou um livro. Mas fique atento que, em nossa resolução, os produtos que são avaliados são os artigos, os papers, e principalmente os papers em revistas com maior fator de impacto, maior qualis CAPES. Corpo docente composto, em sua grande maioria, por professores jovens. Corpo docente comprometido com o programa e com foco na melhoria do mesmo. Então, o programa vem apresentando evolução significativa em todos os quesitos de avaliação da CAPES, o qual levou o aumento da nota do programa 4 e a aprovação do curso de doutorado também com nota 4 na trienal 2010-2012. No último quadriênio, os dados foram superiores aos dados finais consolidados no quadriênio 2010-2012, o que nos gerou uma expectativa real de alcançar uma nota superior na avaliação. E no caso, nós somos para a nota 5, que foi comprovado com a divulgação do resultado pela CAPES em setembro de 2017. E nós temos a criação da nossa página em espanhol do programa, que atualmente é em português e inglês. A inserção social foi um dos quesitos melhor avaliado pela CAPES nas duas últimas avaliações, então 2010-2012, nesse triênio, e no quadriênio 2013-2016. Nesse sentido, a política continua a mesma, com incentiva aos docentes do programa participarem de organização de eventos, produções de livros, atuação no NEAD, colaboração com projetos institucionais e projetos em rede de colaboração, convênio de interesse para a sociedade capixaba, com acordo de cooperação técnica e temos como, por exemplo, com a Polícia Técnico-Científica do Espírito Santo. Então, temos acordo de cooperação técnica com a Polícia Civil e um acordo também com a Polícia Civil e o IFES. Todos os comentários e sugestões feitas na ficha de avaliação 2010, 2012, 2013, 2016 já foram analisados pelo programa e já foram tomadas as devidas providências para melhorar a qualidade do nosso programa. Em suma, o programa avança no sentido de priorizando o desenvolvimento regional aqui do nosso estado, incluindo profissionais para o ensino superior, além de absorver os mestres já formados na instituição e também aqueles em outras partes do país. A evolução do programa em todos os quesitos nos permite entender que estamos caminhando no sentido de seu amadurecimento e total consolidação. Devemos agora trabalhar para o aumento da nota 5, o conceito do nosso programa é 5, para, quem sabe, na próxima avaliação, alcançarmos uma nota 6. A nota 5 significa que nós temos uma abrangência nacional, temos reconhecimento nacional. Uma nota 6 já seria um reconhecimento internacional. E nós estamos trabalhando fortemente para isso.
Os principais desafios para alcance da meta. Então, alcançar uma distribuição mais homogênea da distribuição entre os docentes do programa, e um principal que é a internacionalização do programa. Esse aqui é um ponto que estamos também trabalhando. Estávamos melhorando muito a parte de internacionalização até que veio a pandemia. E com a pandemia acabou que todos os países acabaram fechando suas fronteiras, então essa parte de internacionalização, no caso, em alguns casos específicos, como a vinda de professores, ida de professores para o PGQI para outras instituições de ensino, ou até mesmo intercâmbio de alunos, isso acabou sendo parado, sendo interrompido. Esperamos que esse período de pandemia passe e que nós retomemos todo o nosso programa de internacionalização do programa, objetivando alcançar uma nota 6, ou seja, um reconhecimento internacional. Então, esta é a apresentação do nosso programa. E lembrando que o programa